Capítulo 8. Jesus lava os pés de seus discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que chegará a sua hora de passar desse mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filhos de Simeão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, o que sairá de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando numa toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simeão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se. Está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia que o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-lhe novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vós fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis: Bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vós lavar os pés, também vos devei lavar-vos os pés, uns aos outros. Dei vós o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo: o Senhor não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreendeis estas coisas, sereis felizes, sobre condição de as praticardes. Ó Mestre, lava os pés dos seus discípulos. O Mestre é o que ensina a servir. Quem tem o poder de fato é aquele que tem o poder de servir. Antes da última ceia, Jesus resolve dar uma lição de humildade aos seus discípulos. A palavra humildade vem do latim humilitas e tem o significado de pouca elevação, pequena estatura. Em sentido figurado, quer dizer modéstia, comedimento, simplicidade. Em sentido cristão, capacidade de servir. Jesus nos ensina a reconhecer a nossa condição de seres limitados. Não há filhos de Deus de primeira categoria e de segunda categoria. Não há viajante nas estradas da vida, de classe executiva ou econômica. Somos todos feitos do mesmo barro, da mesma condição humana, dos mesmos riscos de pecado e das mesmas possibilidades de santidade. Um líder verdadeiro não usa o poder para proveito próprio para ostentar o cargo que tem, até porque todos os cargos são passageiros. Nada nos garante a permanência neste reino. Nascemos para a eternidade, o dinheiro não nos poupa da morte, nem os cargos, nem os títulos, nem as condecorações. Evidentemente, podemos nos valer dos bens materiais, podemos evoluir, podemos ocupar cargos de destaque. Temos inteligência para isso. O que não podemos é nos tornar servos destes bens ou destas glórias. Quem assim age acaba indo ao encontro da própria ruína. Tudo isso é passageiro e o ser humano tende a buscar em sua vida o que não passa, o que é eterno, o que não se corrompe com o tempo. São João da Cruz nos ensina: agrada mais a Deus uma obra, por pequena que seja, feita às escondidas e sem desejo que saiba, do que a mil feitas com desejo de que os homens a saibam. Pois quem trabalha por Deus com amor puríssimo não somente não se lhe dá que os homens o vejam, mas nem mesmo faz as obras para que Deus as saiba, e mesmo que nunca eles a viesse saber, não deixaria de prestar-lhe os mesmos serviços, e isto com a mesma alegria é pureza de amor. É esse o amor que não tem amarras, a beleza da discrição, da simplicidade. Quantas vezes algumas pessoas são descartadas por demonstrarem pouca habilidade com alguma área na inteligência? Triste postura arrogante que tem a pretensão de diminuir o outro. Há espaço para todos e na virtude em compreender as diferenças sem preconceito. São João Maria Vianney, padroeiro dos paróquios, é um exemplo de que a inteligência prática tem tanta importância quanto a teórica. A infância de João foi marcada pela Revolução Francesa. Ele nasceu no dia 8 de maio de 86, na cidade de Darlich, perto de Lyon. Desde cedo quis ser sacerdote, mas enfrentava uma árdua luta contra
As dificuldades nos estudos era-lhe impossível memorizar o que dele era exigido. Entretanto, seu amor por Deus e pelos irmãos era a prova de que era possível prosseguir. Foi ordenado sacerdote em 1815. Poucos anos depois, em 1818, seus superiores o enviaram para a paróquia de Ars, um vilarejo distante. Ele aceitou o posto porque nenhum outro sacerdote quis ir. O novo padre chegou com toda a humildade que marcara a sua vida e com um ardente desejo de ajudar seus irmãos e conhecer a Jesus. Ele era a ordem da terceira e havia assimilado os ensinamentos de São Francisco, ser um pobre como os pobres, ser irmão de todos. Era um exemplo de confessor. Em sua biografia há relatos de que ele permanecia até 18 horas por dia no confessionário, para atender a todas as pessoas que precisavam da misericórdia de Deus. Com isso, atraía pessoas de todas as regiões, da França e de outros países da Europa. Era um padre com imensa capacidade de ouvir a dor e de acender a chama da esperança. O padre dos padres se alimentava na oração e acreditava firmemente que precisava se abastecer da graça de Deus para partilhá-la com os irmãos. Passava horas diante do Santíssimo Sacramento pedindo ao Senhor o dom da sabedoria. Em sua humildade compreendeu que uma das virtudes da sabedoria é saber ouvir e saber compreender o irmão. São João Maria Vianney morreu aos 73, provando que com humildade é mais fácil servir a Deus e ver o amor. Poderia citar tantos outros santos como exemplo de humildade. São Benedito preferia a cozinha, gostava de cuidar do convento e das pessoas mais necessitadas que viviam à espera da solidariedade. Há em sua biografia um episódio em que o santo, que com frequência retirava comida do convento para dar aos pobres, encontrou-se com o superior do convento. Ele não havia pedido autorização e competia ao superior decidir a quem dar os alimentos e o tipo do alimento que poderia ser distribuído aos pobres. Até porque eles não tinham tanta fartura no convento, mas Benedito se preocupava com os famintos das ruas da cidade do que com algumas exigências internas. Porém, o novo superior do convento quis surpreendê-lo e viu que o santo escondia os mantimentos embaixo do manto. O que escondes aí, embaixo do seu manto, irmão Benedito? Com muita humildade e certamente com inspiração divina, ele respondeu: Rosas, meu senhor, apenas rosas. O superior determinou: Mostre-me então. E abrindo o manto, de fato, caíram do chão rosas de grande beleza e não os alimentos que suspeitava o superior. A humildade nos aproxima de Deus, a humildade nos revela a Deus. Nas pequenas coisas do dia a dia experimentamos a presença de Deus. A humildade retira o véu que nos impede de contemplar a criação com nossos próprios olhos e tudo o que foi criado para nós, para que vivemos e convivêssemos plenos de amor ágape. Oração. Eu te peço o dom da humildade. Eu não quero ser arrogante, não quero ser maior do que os meus irmãos. Eu te peço o dom da humildade. Quero me lembrar sempre do que sou o pó e ao pó haverei de voltar. Eu te peço o dom da humildade. Quero servir com amor sem esperar nada em troca. Eu te peço o dom da humildade. Quero viver cada dia me lembrando de teus ensinamentos. Eu te peço o dom da humildade. Quero cuidar e permitir que cuidem de mim sem nenhuma arrogância. Eu te peço o dom da humildade. Quero ser um servidor. Eu te peço o dom da humildade. Amém.